안녕하세요. Oi gente, tô de volta com mais um vídeo. Esse é um daqueles vídeos que eu esperei ansiosamente para gravar, porque eu vim falar que eles estão livres. Sim, Tae e Namjoon foram dispensados do exército depois de cumprirem o alistamento militar obrigatório. Esse momento finalmente chegou. E hoje a gente ainda vai ter a dispensa do Jimin e do JK, e semana que vem Yoongi estará de volta, os 7 estarão livres. E esse vídeo então é para falar um pouco do que aconteceu nessas últimas 24 horas, que foram de puro surto e felicidade, né? E a gente teve live dos dois juntos, deles separados, eles falaram coisas bem interessantes que eu já queria trazer aqui pra vocês, então vamos lá. Quero começar compartilhando o meu sentimento de ARMY, porque assim, gente, ontem parecia que a qualquer momento eu ia começar a chorar, não ia parar, eu ia me desfazer em lágrimas e, nossa, foi o dia inteiro assim, sem conseguir me concentrar nas coisas, só pensando na saída dos meninos. Na hora que começou a live lá do portão, meu Deus, parecia que eu ia ter um colapso a qualquer momento. E aproveitando, eu queria falar um pouquinho sobre essa live, explicar, porque eu vi que teve gente que ficou confusa, né, sobre que lugar é aquele, por que não mostrou a base dos meninos e tudo mais. O que aconteceu foi o seguinte: o Tae e o Namjoon se alistaram no mesmo dia, mas eles serviram em bases diferentes, né? O Tae foi para aquele serviço lá das forças especiais e tal, então ele ficava numa base e o Namjoon ficava em outra. Elas eram próximas, mas não era a mesma base, né? Então ontem, para dispensa, como os dois iam sair no mesmo dia, acharam melhor escolher um outro ponto sem ser as bases oficiais, porque também parece que o acesso até elas era mais complicado. E aí escolheram então um ponto lá na cidade para os dois chegarem juntos e terem aquele momento de falar com a imprensa. Então foi isso que aconteceu, os dois chegaram juntos e, gente, que momento lindo. Nessa hora eu não sabia se eu chorava de felicidade, de emoção, se eu ria, porque, meu Deus, foi muito divertido na hora que o Namjoon aparece com o saxofone, nossa. Eu ri demais e ele falou que foi inclusive o motivo, né? Ele queria que a gente risse, que fosse algo divertido, então por isso que ele chegou lá tocando e, meu Deus, que felicidade, que emoção. Dava pra ver que os dois estavam muito emocionados também, muito felizes, a felicidade, a alegria estampada na cara deles. Meu Deus, que momento. O Namjoon, eu até postei um recorte desse momento lá no meu Instagram, né? Tem uma hora que ele segura o choro, né? Ele tava bem emocionado, tava tremendo todo assim o bichinho. Tem uma hora na live também que ele fala que ele chorou bastante à noite, né? Por isso que ele tava com o rosto inchado. Dava pra gente perceber, né? Os olhinhos ali, que parecia que tinha chorado mesmo. E aí ele confirmou isso. E esse momento deles ali foi bem rapidinho mesmo, né? Foi só pra cumprimentar, falar algumas palavras. E vou ler pra vocês o que cada um deles falou. O Tae falou o seguinte, ele se apresentou, né? E falou: pra mim, o meu tempo no exército foi um período em que pude realmente refletir e recompor minha mente e meu corpo. Agora sinto que me reconstruí, física e mentalmente, e estou ansioso para retornar ao ARMY o mais breve possível. A todos os ARMYs que me esperaram durante todo o meu serviço, quero agradecer sinceramente do fundo do meu coração. Um pouco mais de paciência e voltaremos com atuações incríveis. Além disso, como mencionei anteriormente, muitos dos oficiais e colegas soldados que cuidaram tão bem de mim ainda estão servindo na minha unidade. Espero sinceramente que todos permaneçam seguros e saudáveis, concluam seu treinamento sem ferimentos e cheguem à dispensa sem problemas. A Força Tarefa Especial da Polícia Militar de Sangyeon, a Força Tarefa Especial Antiterrorismo, obrigado aos oficiais e soldados por me tratarem tão bem. Farei o meu melhor para me tornar alguém admirável no mundo lá fora. Obrigado, saudações. Ai, minha voz está um pouco rouca agora. E o Namjoon falou o seguinte, ele se apresentou e falou: é tão bom ver vocês, finalmente fui dispensado, mas na realidade estamos cumprindo o menor período de serviço militar da história, certo? E então, depois de ter servido um serviço militar tão curto e considerando que as condições também melhoraram muito, quando me alistei, honestamente, mesmo tendo passado por momentos difíceis, senti profundamente que, quando trabalhávamos como artistas, havia muitas pessoas protegendo o país em nosso lugar. Então, enquanto trabalhávamos, muitas pessoas, tanto na frente quanto nos bastidores, protegeram nosso país, lutaram por nós e nos permitiram crescer e continuar nosso trabalho. Quando cheguei para o serviço, me tornei muito próximo do meu pai e dos meus amigos, porque muitos deles já haviam servido no exército. Foi um período significativo durante o qual pude me aproximar daqueles que já serviram. Aliás, ainda penso muito nos camaradas que ainda estão servindo. Por favor, aguentem mais um pouco e retornem à sociedade. Seria ótimo ver todos nós com boa saúde. Quero agradecer sinceramente ao ARMY por esperar.
Voltarei e farei o meu melhor para correr forte novamente como a RM da sociedade. A todos que cuidaram de nós e esperaram conosco, muito obrigada. Sobre isso que ele falou deles servirem o menor tempo, é porque anos atrás, né, o período de alistamento era maior. Então, se eu não me engano, já teve período que era de 24 meses. Ele fala sobre, acho que o pai dele serviu por 30 meses e agora o alistamento dura 18 meses, né? Então, é a isso que ele estava se referindo. Enfim, depois dessa parte ali da recepção com a imprensa, eles foram para Seul, né? Foram para Hybe, lá eles foram recepcionados. E o Jin e o J-Hope não foram buscar os dois, provavelmente por conta da agenda complicada que deve estar acontecendo ali, né? Por conta da tour dos dois, no caso. Mas eles estavam lá para receber os meninos depois, eles se encontraram. O Jin, inclusive, apareceu na live que o Namjoon fez com o Tae e separei algumas coisinhas para comentar sobre essa live. Nessa live, os dois agradeceram bastante ao ARMY, né? A gente por ter esperado por eles e contaram algumas histórias. Assim como o Namjoon falou lá na entrevista, ele comentou sobre essa questão de que ele pensou bastante, né, em como enquanto ele estava trabalhando com os meninos e tal, tinha gente lá servindo e agora da mesma forma, né, que ele foi liberado, continuam outros soldados lá, então que ele espera que todo mundo saia bem. Foi nessa live que ele comentou sobre ter chorado bastante na noite anterior, né, antes dele ser dispensado, antes de sair. E o Tae falou também sobre as amizades que ele fez lá. Ele disse que conversou bastante com os soldados, né, que eram amigos dele, que conversou muito sobre os sonhos deles, como que ele poderia ajudar de alguma forma. Teve até um desses amigos, né, um dos soldados que serviram lá com o Tae, que compartilhou um tempo atrás sobre isso, né? Ele, se eu não me engano, ele quer seguir algo na área da saúde, eu acho que é fisioterapia, algo assim, e ele fala na carta, né, como que as palavras do Tae, o apoio dele foram importantes, né, esse momento que passou para ele conseguir, para ele continuar seguindo atrás dos sonhos dele. E eu achei muito legal ver isso, né, porque o Tae é um dos mais novos do BTS, né, e lá no exército ele, por ter entrado um pouco mais tarde, ele com certeza era um dos mais velhos, né? Porque geralmente acaba que a maioria opta por ir entre ali, sei lá, 19, 20 anos, né? E antes de começar a trabalhar. E o Tae já tá quase nos 30, então com certeza ele era um dos mais velhos e aí tinha esse papel de Hyung, né? Eu achei muito fofinho ele contando isso, todo orgulhoso. Outra coisa, eu acho muito bonito ver, né? Assim como o Jin e o J-Hope também demonstraram isso, os meninos construíram amizades, fizeram amizades lá durante esse tempo. Eu tenho certeza que foi essencial, muito importante para eles conseguirem aguentar, né? Porque até depois o Namjoon fala isso na live que ele fez sozinho, mas assim, pode ser, né? Eles tiram coisas positivas, com certeza, mas não é um período fácil, né? Então, assim, ter amigos ali com quem eles podem contar e compartilhar os momentos difíceis, com certeza é essencial para eles passarem por esse período. Outra coisa, gente, o Namjoon falou sobre o comeback do BTS, tá? Nessa live. Vou ler aqui pra vocês o que ele disse. Basicamente, ele falou que já tem tudo planejado, que vem muito aí, que é pra gente se preparar. Na verdade, já temos tudo planejado. Não sei se os resultados vão aparecer de imediato, mas o plano está todo traçado. Então, se puderem esperar só mais um pouco, afinal ficamos fora por um bom tempo, né? Pensando bem, nosso último show foi em outubro de 2022, quase 3 anos atrás. Na real, nos últimos 1 ano e meio a gente não criou nada, só escrevíamos em diário, nem letras de música saíram. Até tentamos compor uma melodia, mas não deu certo, porque só vinham pensamentos negativos. Foi a primeira vez que passamos tanto tempo sem criar nada, mas como recarregamos as energias, esse ato valeu a pena. Agora vamos fazer algo divertido e legal e queremos que vocês vejam isso. Avisem a todos que estamos de volta. Ai, gente, eu tô tão empolgada, a vida tá voltando pros eixos. E depois assistam essa live completa, porque tem muito mais informações, tá? E depois dela, o Tae ainda fez uma live sozinho. Outra coisa, né, que a vida tá realmente encaminhando, voltando pro lugar certo, que o Tae fez uma das lives relâmpago dele, que é algo clássico, uma live ali bem, tipo, de uns 10 minutos, que ele ficou basicamente ouvindo música daquele jeitinho. E ele ouviu música brasileira, gente, assim, vencemos de novo. Nessa live, além de ouvir música, ele disse que estava com muita saudade de se comunicar com a gente, de poder fazer lives, né, falar com a gente e tudo mais, que ele pretende voltar a fazer isso com mais frequência. E preciso ressaltar a beleza dele, gente, sério, sinceramente, que homem maravilhoso, ele tá belíssimo. E é isso, gente, voltamos à era em que a qualquer momento pode ter live deles, assim, né, e agora temos 4 do lado de fora. Hoje serão 6, semana que vem 7, então assim, que momento.
E pra finalizar, gente, enquanto eu me preparava pra gravar esse vídeo, o Namjoon abriu uma live e assim, ele chegou prontíssimo pra hablar e ele falou tão rápido, parecia que ele tava fazendo rap, assim. Ele até agradeceu as tradutoras, né, porque, meu Deus, as bexigas tiveram trabalho, tá? Ele falou tanto em poucos minutos que, meu Deus do céu. E eu separei alguns trechinhos, algumas coisas que já saíram tradução, mas com certeza ao longo do dia vão sair outras traduções de outros trechos, né? Porque realmente ele falou bastante coisa. Então eu separei alguns pontos principais aqui desse momento, mas aconselho que depois vocês assistam também essa live, porque é uma live importante. Ele contou um pouco ali das experiências dele, mas vou falar aqui alguns desses principais pontos. Ele começou a live todo felizinho na casa dele, até mostrando pra gente, olha, estão em casa. Aí ele falou que queria fazer um brinde para quem quisesse beber alguma coisa com ele ali também. E ele começou mostrando um diário que ele escreveu durante esse período. Ele falou que esse diário foi essencial para ele aguentar também, para ele suportar tudo isso e que ele não podia mostrar muito pra gente porque tem muito xingamento. Ele contou que quando se alistou, né, ele junto com o Tae, as pessoas falavam para ele tomar conta do Tae, por ele ser mais velho e tudo mais. Só que ele sente que o Tae saiu muito melhor que ele. Ele falou que sentiu mais dificuldade na vida diária ali, que ele teve bastante problema para dormir, que ele acabou desenvolvendo insônia e tal, que ele teve que começar a tomar remédio por conta disso, a fazer terapia também, que a saúde mental dele não estava boa e que ele se sentia frustrado com ele mesmo por estar tendo dificuldades lá durante esse período, porque ele já passou por coisas mais difíceis. Então ele, como eu falei, fez terapia e tal para ajudar. E isso é um pouco do que ele pôde compartilhar com a gente, né? Imagina tudo que eles não passaram por lá, né? E é por isso que eu falei que, claro, eles podem ter tirado coisas boas, fizeram amizades, tiveram um período ali vivendo uma vida como uma pessoa comum, né? Mas no final das contas, isso não é uma colônia de férias, né? Não é algo fácil, pelo contrário, é muito difícil e eles deixaram isso claro também. Mas felizmente acabou, né? E tá acabando também pro Jimin, pro JK hoje e semana que vem pro Yoongi. A saída dele tá prevista pro dia 21. E como eu falei, essa live do Namjoon com certeza tem muito mais informações, então assim que vocês puderem, assistam, quando tiver legenda também, assistam, porque foi uma live que ele falou bastante, então com certeza tem muito mais coisa. E vamos preparar então os corações, porque hoje à noite tem mais emoção. De mim e o JK saem, por volta ali de umas 6 horas já começam as lives, e amanhã eu volto pra surtar pelos dois também. E se você gostou do vídeo, então deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima!